aí, galera? Tudo bem com vocês? E aí, como tá essas meninas, esses meninos lindos, essas garotas valorosas, maravilhosas, poderosas? E aí, vamos lá, vamos bater mais um pouquinho de papo. No nosso último vídeo, eu falei com vocês que a nossa próxima bate-papo ia ser sobre amigos muito especiais que a gente tem e que às vezes, né, nós nos damos conta de que nós temos essas pessoas tão especiais na nossa vida. Tenho certeza que se você não tem, você conhece alguém que tem, mas olha, hoje em dia é difícil você não ter. Eu tô falando sobre aqueles amigos que a gente tem, além de ser especiais, nós temos que tratá-los com mais respeito, nós temos que tratá-los com mais deferência, nós temos que tratá-los com mais amor e carinho ainda do que normalmente a gente trata as outras pessoas. Não tratá-los como com compaixão, assim, com piedade. Nós temos que tratá-los de forma diferente devido da condição deles, mas de forma igualitária quanto a adquirir conhecimento, quanto a amizade. De quem que eu tô falando? Dos deficientes, pessoas com necessidades especiais. Seja pessoa que é cego, seja o surdo-mudo, seja a pessoa que tem paralisia, seja a pessoa que tenha mal de Parkinson, seja a pessoa que tenha Alzheimer, que isso são problemas de pessoas idosas, que são nossos amigos especiais também, seja a pessoa que tenha síndrome de Down, não importa qual é a necessidade especial dessa pessoa, porque ele é seu amigo especial. Principalmente hoje, que nós temos políticas públicas, é falado muito sobre essas pessoas com necessidades especiais, elas estarem o quê? Adentrando a sociedade, porque por muito tempo no Brasil eles foram tidos como os excluídos. Então por isso que hoje é o que? A inclusão social, seja na escola, seja no trabalho, onde for, hoje em dia nós temos que respeitar a inclusão social. E aí, às vezes a gente fica pensando, mas pera lá, eu tenho amigos assim. Ou eu tenho um amigo que é Down, ou eu tenho um amigo que é cego, ou eu tenho um amigo que é surdo-mudo, ou na minha casa tem pessoas idosas, porque o idoso também é um amigo especial. O vovô, a vovó, a tia-avó, o tio, são pessoas especiais, porque eles já viveram toda uma vida e agora eles precisam da gente. Que muitas vezes maltratou o corpo, né? Viveu a vida toda, não se cuidou. Para quê? Para dar uma vida boa para você que é jovem, né? Para o seu pai, para sua mãe, né? E hoje em dia eles estão debilitados e precisa que nós tenhamos um carinho especial por eles. Na Bíblia tem um versículo que fala bem assim: ouvi o que os antigos dizem. Então tá falando o quê? Presta atenção no que o vovô, no que a vovó tá falando. Eu mesmo sou uma pessoa que eu acho assim que eu sou alienígena, que eu tô, sabe, em outro mundo, porque os meus amigos, as minhas amizades, assim, quando eu era adolescente, eu sempre adorei ficar no meio de gente mais velha. Todo mundo admirava. Como que pode uma menina com 13, 14 anos gostar de ficar no meio dos idosos? Na minha época, eu falava assim, no meio das coroas, no meio dos velhos. Olha lá, pra que você tá lá? Mas é que eu sempre amei história, sempre gostei de ouvir as histórias que essas pessoas tinham para contar. Então, na igreja que eu congregava, no meio da minha família, às vezes meus tios vinham na minha casa, ao invés de eu ficar com meus primos brincando, eu ia perguntar: e aí, tio, o senhor tem alguma história para contar de quando o senhor tinha idade? Eles contavam e eu ficava ali maravilhada. Então hoje a minha mente, a minha cabeça é repleta dessas histórias bonitas que eles contavam de quando eles eram criança lá no interior, lá na fazenda, na roça. Nossa, cada coisa linda. Se eu resolvesse escrever um livro de memórias assim, o livro seria enorme. Por quê? Porque eu sempre gostei de estar no meio das pessoas mais velhas. Porque eles têm algo para contar.
Então, você, a jovem adolescente que tem o vovô, que tem a vovó em casa, presta atenção neles, pergunta para eles. O idoso, ele só quer uma coisa, ele quer atenção. E como é que eu mostro para ele que eu tô dando atenção? Quando eu ouço o que ele tá falando. Então, presta atenção neles, que eles são nossos amigos especiais. E tem também os nossos amigos que têm alguma deficiência. E aí você pode me perguntar, mas Esther, na Bíblia tinha alguém assim com deficiência, com problema? Nossa, se a gente for pegar os milagres de Jesus, quantos milagres? Jesus curou paralítico, Jesus curou pessoa que tinha lepra, Jesus curou a mulher do fluxo de sangue, Jesus curou o menino endemoniado, curou o demoniado gadareno. Então, pessoas com vários problemas, curou cego, vários cegos que Jesus curou. E na Bíblia tem uma história assim sobre amizade especial que envolve uma pessoa com deficiência. Que é o quê? Que eu já conversei com você. A história de Davi e Jonatas. Por quê? Vocês pegarem lá o livro de Samuel, forem ver a história de Davi e Jonatas, Saul e Jonatas morreram numa batalha, né, numa guerra. E aí Davi assumiu o trono, porque ele já tinha sido ungido rei quando adolescente, quando Saul ainda estava no trono de Israel. E aí depois que Saul morreu, que Jonatas morreu, aí Davi assumiu o trono. Passado algum tempo, Davi foi e procurou lá no palácio se ainda tinha algum servo, algum empregado daquele palácio que era servo ali fiel a Saul e que poderia vir conversar com ele, que ele queria saber de uma coisa. Aí ele descobriu que tinha um servo lá chamado Ziba. E aí ele falou assim, Ziba, você trabalhou aqui na época do rei Saul? Sim, eu era servo de Saul. Por um acaso você sabe se há alguém da família dele vivo? Aí Ziba ficou meio com medo assim, né? Falou assim, ai meu Deus, se eu conto e ele quer exterminar com o restante da família de Saul, para poder ninguém reivindicar o trono, porque antigamente era assim, se ainda tinha algum familiar do rei vivo, era ele que ia assumir o trono. Então, o que os reis que assumiam sobre guerra um trono faziam? Matava toda a família do rei anterior para ninguém reivindicar o trono. Mas daí Davi viu o medo dele e falou assim, não se preocupa, é porque eu tenho uma promessa a cumprir. Porque ele tinha prometido para Jonatas, se vocês pegarem lá a história e ler, ele falou bem assim, Jonatas, independente do que acontecer, eu vou honrar nossa amizade. Enquanto houver alguém da sua família vivo, se eu assumir o trono, eu vou cuidar. E aí, Ziba se aliviou e ele foi e falou assim, sim, lá na cidade de Lodebar ainda tem um filho de Jonatas vivo, que é Mefibosete. Só que o que aconteceu? Quando houve a invasão aqui de Israel, a empregada foi e caiu por cima dele, quebrou os 2 pezinhos dele. Naquela época, gente, não tinha médico como tem hoje para ir lá engessar os pés, fazer uma cirurgia, lá colocar uma tala e colocar o pé no lugar. Não, ele ficou aleijado dos 2 pés. E Mefibosete, ele era o quê? Ele falava para as pessoas, eu sou Mefibosete, filho do príncipe Jonatas. E todo mundo dava risada, ria da cara dele, porque ele vivia numa periferia. Ninguém acreditava nele. E aí, Davi foi e falou, traga ele para mim. E aí trouxe Mefibosete para o palácio. Mefibosete passou a morar no palácio. Davi restituiu tudo, as terras, tudo que era do rei Saul, ele devolveu para Mefibosete. Pegou a família de Ziba, os empregados, e falou, agora você, assim como você cuidou de Saul, da família dele aqui, agora você vai cuidar da família de Mefibosete. Só que Mefibosete vai morar comigo no palácio, vai comer comigo na mesma mesa, junto com os meus filhos. Olha só que honra. Então, o que nós aprendemos com essa história? Que às vezes você não trata bem as pessoas que têm necessidade especial, você não trata bem o idoso, mas para Deus, ele lá no céu, ele tem um lugar de honra. Olha só. Às vezes Deus honra mais eles do que a gente. E, gente, não vamos menosprezar as pessoas que têm necessidade especial, porque
Às vezes uma pessoa que é cega, Deus dá para ela uma audição muito melhor do que a nossa. A capacidade dela é muito maior do que a nossa. Às vezes uma pessoa que é surda, muda, ela não consegue falar, ela não consegue ouvir, mas a capacidade dela de raciocínio é, olha, muito maior do que a nossa. Então, às vezes ela tem um sentido que ela nasceu sem esse sentido, ou por algum acidente ela perdeu, mas ela é muito melhor do que a gente em muitas outras coisas, e às vezes a gente menospreza. Então, se você jovem, se você adolescente tem um amigo especial, saiba que esse é um amigo que ele é muito visto por Deus. Não tenha na sua cabeça por achar que às vezes ele tem aquele problema como os discípulos, quando foi levado o jovem para Jesus poder curar, os discípulos pegou e falou: mestre, por que ele é cego? Porque os seus pais pecaram? Ou ele pecou? Jesus, não, é para que na vida dele, através da vida dele, seja manifesta a glória do meu Pai. Então, o que Jesus estava falando com isso? Que quando nós olhamos para a pessoa com necessidade especial, nós estamos vendo a glória do Senhor realmente através da vida daquela pessoa, porque às vezes a gente que é tido como normal e eles às vezes por preconceito são tidos como anormais, às vezes nós temos saúde, somos perfeitos, ficamos, eu não consigo, eu não posso, não dá. E às vezes a pessoa que tem uma necessidade consegue até mais do que a gente. Olha que vergonha, meu Deus. Aí Deus faz com que a gente fale, poxa, se ele tem uma necessidade especial, se ele é cego, se ele é surdo, se ele é paralítico, consegue, por que eu que sou normal não consigo? Então um tapa com luva de pelica na nossa cara. Então que nós possamos olhar para eles com um olhar especial, com carinho, com atenção, respeitá-los dentro das conduções, né, dos transportes públicos, que às vezes, como eu já falei, a gente vê muito pessoas ditas normais, que eu não acho que uma pessoa que senta num lugar que é para pessoa com necessidade especial, senta lá e se finge que tá dormindo ou que não tá ouvindo para que aquela pessoa sente, seja normal, não. Isso é falta de educação, né? Então, que nós possamos abraçar com maior carinho, com maior amor, esses nossos amigos especiais, porque para Deus eles estão aqui para nos dar uma missão, de que nós somos capazes, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, se eles são capazes, nós somos mais ainda. Eles não têm que provar para nós que eles são bons, é nós que temos que provar para eles que dentro da nossa capacidade a gente pode, a gente consegue. Beijo para vocês e até a próxima, pessoal.